Olá! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre ato ilícito. Pessoal, está dentro da nossa matéria de fatos jurídicos. Lembra lá quando começamos a falar sobre fato jurídico? Falei que tínhamos um fluxograma que dividia o fato jurídico lato sensu em fato jurídico stricto sensu e ato jurídico. O fato jurídico stricto sensu, aquele evento da natureza que gera efeitos jurídicos de modo a conservar, a extinguir, a criar direitos. Ele se subdivide em ordinário e extraordinário. Aí nós passamos a analisar o ato jurídico e subdividimos ele em ato jurídico ilícito e também lícito. Na modalidade lícita, nós trabalhamos com o ato fato jurídico, o ato jurídico stricto sensu, arrematamos falando sobre negócio jurídico, desenvolvemos um conceito, falamos sobre a sua interpretação, aí nós adentramos nos seus elementos, falamos sobre a vontade, o agente capaz, o objeto lícito possível, determinado, determinável, ainda falei sobre a forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do artigo 104 do Código Civil. Aí nós desenvolvemos e acabamos desaguando nos defeitos dos negócios jurídicos. Eu arrematei com vocês falando sobre o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão, e falamos também sobre a fraude contra credores, lembrando que a simulação é um caso de invalidade absoluta, está lá na nossa aula de invalidade. Chegou a hora de nós conversarmos agora sobre este outro braço da divisão do ato jurídico, que divide em lícito, conforme acabamos de falar, e também nos ilícitos, porque o Código Civil ele trata do ato ilícito, pessoal. O ato ilícito, que é um desdobramento de uma ação ou de uma omissão voluntária, negligente ou imprudente de uma pessoa que acaba violando o direito de outro, causando dano, ficando por isso obrigado a ser responsabilizada. Pessoal, nesta senda nós podemos aqui dizer que o ato ilícito ele dará ensejo a consequências involuntárias, porque o sujeito ele não fixa em um contrato as consequências de um ato ilícito. O ato ilícito é justamente a ruptura de um dever geral. Ora, o ordenamento jurídico ele prevê regras, ele prevê deveres a todos nós, que nós não podemos quebrá-lo, nós não podemos violar estas regras. Diferentemente do que se dá em um contrato, onde está colocado ali o seu dever, o contratante tem que respeitar aqueles deveres, tem direitos, mas também tem deveres, aqueles deveres estão expressamente contidos em cláusulas. Aqui, quando nós falamos em ato ilícito, nós estamos dizendo de deveres gerais, que não estão estipulados em um contrato, estão estipulados no próprio ordenamento jurídico. Então, o ato ilícito, ele nasce exatamente por causa da quebra de um dever geral, de um dever expressamente previsto dentro do nosso ordenamento jurídico. Esta é a primeira observação muito importante que você saiba. Então, a responsabilidade decorrente de um ato ilícito, ela não se confunde com a responsabilidade decorrente de um ato ilícito dentro de um contrato, não da ruptura de uma cláusula contratual. São coisas totalmente diferentes, embora ambas sejam consequências, responsabilidades, mas são diferentes. Então vamos conversar um pouco sobre ato ilícito, porque o ato ilícito ele está estampado lá no artigo 186 do Código Civil. Eu vou colocar ele na tela porque aqui a doutrina até traz algumas críticas dizendo que não cabe ao legislador criar conceitos, mas este é um papel da doutrina. Aqui o legislador ele acabou conceituando no 186 o que é ato ilícito. Olho na tela, vamos à leitura. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então você já sabe o que é ato ilícito. Toda vez que alguém, por uma ação ou uma omissão, conforme está escrito no artigo, eu não vou relê-lo, ali está categorizado o ato ilícito. O ato ilícito, portanto, ele necessita da violação do direito em razão de uma omissão ou uma ação de alguém que acaba provocando danos ao direito alheio. Meus caros, neste caso em que nós temos um ato ilícito, vocês perceberam que ali não está definido qual o dever, qual a ação, omissão, que direito viola? Não está definido, porque é o que eu disse há pouquinho, é um dever geral, eu tenho que respeitar o ordenamento, eu tenho que respeitar o direito alheio.
alheia, o direito das pessoas. Se eventualmente eu acabar violando o direito de alguém, causando dano, então eu fico obrigado a reparar. Diferentemente do que ocorre lá na responsabilidade contratual, porque na responsabilidade contratual eu vou ter que arcar com tudo aquilo que está estipulado no contrato, mais as perdas e danos, conforme está no artigo 389. Eu vou fazer a leitura dele com vocês, eu quero fazer tanto a do 389 como a do 927. Olho na tela. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, neste 389, você fica às claras. A responsabilidade contratual, ela vem imputando as perdas e danos, juros, atualização e tudo mais conforme está estabelecido lá no direito obrigacional. Pois é, lá no direito obrigacional. Aqui não. Quando nós temos a violação, pessoal, nós vamos para o 927 que você está olhando para ele. Olha o que ele diz. Aquele que por ato ilícito causar dano, fica obrigado a repará-lo. Observe então que uma coisa é a responsabilidade decorrente da violação de um dever contratual, que é o sujeito, o devedor neste caso, irá arcar com as perdas e danos e pagará todos aqueles demais encargos. Outra coisa é quando nós falamos de um ato ilícito, a ruptura da quebra, a violação de um dever geral estabelecido. Veja que é um dever geral, não é um dever específico. Lá no contrato eu tenho um dever específico de dar ou não fazer, ou então de fazer ou entregar dinheiro. Aqui não. Aqui eu tenho um dever genérico, um dever geral. Por isso que atrai então a regra do 927. Eu tenho que reparar. Causei ato ilícito, tenho que reparar. Então perceba que nós temos algumas diferenças cruciais, principalmente quanto ao ônus da prova, porque enquanto lá no direito contratual, em que nós temos a ruptura, a quebra de uma cláusula contratual, há uma presunção de que o devedor tem que pagar. Ora, se ele não paga, não tem o recibo, significa que ele vai estar obrigado a cumprir com aquela prestação. Aqui não. Aqui quando o sujeito sofre um ato ilícito em razão da quebra de um dever geral, vamos imaginar o ônibus que atropela um pedestre, tem que ficar provado que o motorista agiu com dolo ou então com culpa. Pois é necessária a demonstração, não há uma presunção, não existe essa presunção, nós estamos diante de um ato ilícito. Ainda, pessoal, nós temos que observar que aqui nós temos um dever legal no ato ilícito, essa responsabilidade que surgirá em razão do ato ilícito são deveres gerais, enquanto lá no contrato nós temos o quê? Uma convenção, a quebra de um dever específico. Ainda é importante você pensar, falando dessa diferenciação da responsabilidade contratual e extracontratual, que lá na contratual é necessário que o sujeito seja o quê? Capaz. Ele tem que ser capaz, ele tem que estar assistido, então representado para a prática dos atos da vida civil, sobretudo na celebração de um contrato. Lá no ato ilícito, não. Na responsabilidade extracontratual, ora, pessoal, não só pessoas capazes podem praticar atos ilícitos, como os incapazes, até mesmo objeto e coisas. Coisas e animais, diga-se de passagem. Essa foi boa, né? Objeto e coisa é a mesma coisa. Mas, enfim, eles podem também praticar, ser ali o objeto de causa de um prejuízo a alguém. E, por fim, nós falamos na responsabilidade extracontratual em graus de culpa. Você vai mensurar a responsabilidade do sujeito de acordo com o dano, podendo flexibilizar um pouco uma indenização, levando em consideração a culpa do sujeito em um ato ilícito. Isso não acontece lá com o devedor. O devedor que está vinculado a um contrato, não existe grau de culpa. Está comprometido a pagar aquela prestação? Tem que pagar. Sem choro nem vela, tem que pagar, acrescido de tudo aquilo que nós já vimos. Uma última ressalva que eu quero fazer contigo é que a responsabilidade extracontratual, vale dizer aqui, essa responsabilidade que nós estamos tratando por causa do ato ilícito, ela também é denominada como responsabilidade aquiliana. É um nomezinho que a doutrina assim diz. Quando você for ler, então, em algum manual, algum curso de direito civil, você vai ter lá um julgado, a responsabilidade aquiliana. Nada mais é do que uma responsabilidade proveniente da prática de um ato ilícito. Tá joia? Eu vou continuar aqui com as diferenças. Vou continuar fazendo diferenças. Vamos nessa! Agora eu quero diferenciar a responsabilidade civil da responsabilidade penal. Já começa pelo interesse da norma lesada, Porque na responsabilidade civil, a norma lesada ela está atendendo um direito privado, enquanto que lá no direito penal atende o interesse público. A responsabilidade também é diferente, porque a responsabilidade aqui no âmbito civil, ela não vai ultrapassar o patrimônio do sujeito, vai ter que responder com o patrimônio, enquanto que lá na responsabilidade penal, essa responsabilidade ela é
pessoal. O sujeito responde com a sua privação da liberdade com o seu corpo. Obviamente que dentro do direito civil nós temos a exceção do devedor de alimentos. Ainda, pessoal, percebam que no Código Penal, para que o sujeito responda penalmente, é necessário que a conduta seja o quê? Típica, tem que estar tipificada naquele rol de dispositivos que compõem leis extravagantes e o direito penal em si. Aqui não, aqui na responsabilidade civil, pessoal, é um dever genérico. Nós não temos o amolduramento dos fatos a uma conduta que está prevista no Código Civil, nada disso, é um dever geral. Se a minha conduta em algum ponto viola o seu direito e te causa um dano, ainda que não haja previsão expressa, ela se categoriza como um ato ilícito. Logo, ela se amolda no 186, fico eu obrigado a te reparar nos termos do caput do 927. Pois é, não há necessidade. E por fim nós temos a culpabilidade, porque para fins de culpabilidade no direito penal, o sujeito ele tem que ser o quê? Maior de 18 anos. Eu já falei contigo, é que o sujeito ele pode ser incapaz, não tem problema, haverá responsabilidade. Tá joia? Fizemos a diferença então da responsabilidade civil com a penal. Já falei linhas atrás da responsabilidade, a diferença entre a contratual e a extracontratual. Agora nós vamos dar ênfase, vamos dar volume na aula, vamos continuar falando de ato ilícito. Pessoal, para que eu possa falar em responsabilidade em razão de um ato ilícito, você tem que saber que a regra geral no direito brasileiro é que a responsabilidade ela é subjetiva. Portanto, para eu dizer que alguém é responsável pela prática de um dano, eu preciso primeiramente buscar saber se esse sujeito agiu com dolo, se esse sujeito agiu com culpa. Então, lá nos delineamentos do artigo 186, você lembra que o ato ilícito é a ação ou a omissão? A ação é a conduta positiva, é o agir, alguém que vai lá e faz, consuma. Ou então a omissão, aquele que tinha um dever legal ou um dever decorrente de um contrato, né? Ele tinha que ter agido e não agiu. A omissão, portanto, é a ausência da ação. Como, por exemplo, uma omissão de socorro, o sujeito morre em razão daquela omissão. Meus caros, então você tem ali a ação ou a omissão. Esta ação ou esta omissão, ela tem que ter sido imbuída de culpa ou então de dolo. Não está escrito lá no caput do 186 a palavrinha voluntário? O ato ilícito não é ação ou omissão voluntária. Voluntariedade ali é o dolo, a ação dolosa ou então a omissão dolosa. Nesse contexto, havendo o dolo, pessoal, perfeito, você já preencheu esse requisito também. A intenção, o elemento subjetivo, o camarada ele quer aquela finalidade, ele busca e ele age daquela maneira. Quero causar os danos no carro do camarada que está aí me assistindo, eu vou lá e meto a pedrada no vidro. Por quê? Porque eu quis. A dolo em mim, portanto. E culpa? A culpa você já conhece. A culpa ela decorre de um comportamento da qual não houve uma diligência, uma observância que é feita pelo homem médio, o homem da sociedade, o homem médio, né, pessoal? Ele, ao não observar, não agir com a diligência costumeira, ele acaba incidindo em uma conduta imprudente, negligente ou então de modo imperita, né? Percebam que a imprudência ela está para uma conduta positiva. A negligência é quando o sujeito deixa, né, de agir, ele simplesmente tem a possibilidade. A imprudência é o sujeito que está ali, a placa está dizendo 40 km por hora, escola, aqui perto tem criança, o camarada enfia o pé no acelerador e passa 60, 70, 80. Ora, está sendo imprudente, uma conduta ativa. A negligência, por sua vez, ela está no outro ramo, no outro viés, né, pessoal? No sujeito que tem uma arma em casa, a bobeira, né? Deixa lá em cima do armário, a criança ela consegue alcançar, pega ali e dispara tiros por todos os cantos. Uma negligência. E a imperícia, quando o sujeito pensa que tem o domínio daquela arte, daquela ciência, e ele acaba agindo de modo grosseiro, causando danos em alguém. Daí nós temos a culpa. Preencheu o dolo, preencheu a culpa em razão de uma omissão, de uma ação. Ora, devemos agora vislumbrar se existe o dano. Acarretou o dano? O que é o dano, professor? O dano nada mais é do que o prejuízo experimentado pela vítima. Tem o dano? Sim. Agora nós precisamos ligar este dano a esta omissão ou ainda a ação dolosa ou culposa. Vamos ligar? Sim. Houve a ligação? Há uma causa, portanto, aquela conduta acabou acarretando aquele dano. Pessoal, isso aqui vocês sabem o nome, nexo de causalidade. É este né? O nexo causal. É o liame, aquilo que faz o ponto de ligação.
entre o dano experimentado pela vítima e aquela omissão ou ação dolosa ou culposa do agente. Se aquele dano é decorrente daquela conduta, pronto, nós temos o nexo. Ora, está configurado o ato ilícito. Havendo ato ilícito, portanto, pode, não só pode, né, como a vítima deve buscar o reparo, né, deve buscar a justa indenização decorrente desta prática. Essa modalidade de responsabilidade é a regra, é a responsabilidade subjetiva. É necessária a averiguação, portanto, do nexo, da existência do dano, de uma conduta, uma ação ou uma omissão imbuída de dolo ou então de culpa. Mas aqui, para o direito civil, pessoal, nós ainda temos a possibilidade da reparação ser advinda de uma responsabilidade objetiva. E o que é isso, responsabilidade objetiva? Ora, na responsabilidade objetiva, sinteticamente eu te explico aqui rapidinho. É quando nós temos a ação, pessoal, praticada por alguém. E esta ação ela desencadeia em um dano. E há um nexo. Ora, está satisfeito. Não é necessário você averiguar a culpa, não é necessário você averiguar o dolo. Vale dizer, você não tem que investigar se houve imprudência, negligência ou imperícia. Estes casos são casos de responsabilidade objetiva. Afasta a análise do dolo da culpa. Há o prejuízo, temos o nexo, tem que reparar. Mas há uma teoria que ainda encampa a responsabilidade objetiva, que é a teoria do risco. Por quê? Porque também você não precisará imiscuir, investir para saber se houve dolo ou houve culpa, se o sujeito pratica uma atividade de risco. Ora, se a atividade que ele pratica, ela, por sua essência, traz risco, é uma atividade perigosa, entra em cena a teoria do risco. Vale dizer que os danos provocados por esse sujeito que age em uma atividade de risco, ora, vai ter sim o dever de reparar também, independentemente do dolo, independentemente da culpa. O sujeito que trafega levando uma carga explosiva ou um líquido inflamável é perigoso, né? Por si só, isso já pode acarretar vários danos se algo problemático acontecer. Imagine que acontece, explode tudo. Bom, não tem que investigar se a dolo ou culpa. A atividade era de risco? Sim, obviamente ele vai ter que reparar. Vou fazer a leitura do artigo 927 no parágrafo único para melhor elucidar a responsabilidade objetiva. Olha na tela aí. Parágrafo único do artigo 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Pessoal, então pelo parágrafo único do 927 ficou evidenciado que a responsabilidade será objetiva, pois se a atividade praticada pelo agente ela envolve risco, e aí entra em cena a teoria do risco, ou então se o próprio ordenamento jurídico especifica, dizendo em tais situações a responsabilidade será objetiva, aí pessoal, não tem que hesitar. Haverá sim a reparação da vítima, independentemente da culpa, independentemente do dolo. Havendo, portanto, o dano e o nexo causal, pronto, se encerrou, ficou fácil. Tá joia? Ora, o 932 do Código Civil, ele traz algumas situações legais, inclusive, né, que está no Código, que amolda-se a esse parágrafo único que nós acabamos de falar. Mas para não te levar à exaustão, eu vou fazer uma nova aula, porque aqui nós já conversamos sobre o conceito, então, de ato ilícito. Eu já falei com vocês sobre as diferenças entre a responsabilidade penal, civil, contratual, extracontratual. Entrei falando sobre a responsabilidade subjetiva e diferenciei ela da responsabilidade objetiva. Tudo isso você já viu. Agora nós vamos avançar, mas vamos avançar em uma nova aula, em um novo vídeo. Te vejo daqui a pouquinho.